Então, boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é a 18ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É nas entrelinhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 18ª live, sim, já chegámos à maioridade, decorre no dia em que se assinalam os 21 anos desde que a Organização Mundial de Saúde decretou a primeira pandemia associada ao coronavírus. É um dia também em que são celebrados os bibliotecários em terra de nossos irmãos. Os astros alinharam-se e hoje falamos com o Álvaro Coria, conhecido por todos nós como sendo um dos mentores do Literacidades, fundado em 2019 juntamente com o Lugero Cardoso. Filho de mãe brasileira e pai português, com alma atlântica e coração portuense, já trabalhou na RTP2, no JN e na Greenpeace, em Amsterdão. Doutorado em História, ensina cultura e língua portuguesas a estrangeiros na Universidade do Porto e na Universidade de Fernando Pessoa. Sem mais delongas, até porque é para ouvir que aqui estamos, e não o quero ofuscar, vou adicionar então o Álvaro à conversa. Olá, João. Olá, oi. Boa noite. Caro amigo e companheiro deste Book Cenas. É verdade, desde o início, né? Sempre juntos aqui desde o início. É verdade, é verdade. Olha, e eu peço desde já desculpa por não te receber com um copo de gota, nem de hidromel. Pois é, é verdade, mas acho que se calhar não seria muito boa ideia, né? Que isto era capaz de não estar aqui. A conversa podia fluir, não é? Fluía, sim, de certeza absoluta que fluía, mas fluía assim por os territórios, se calhar que nós não estávamos Muito contra. nós próprios não estávamos à espera. Então, afastando agora os dissabores advindos de um fim de semana um bocadinho conturbado, não é? Não, pois é. Vamos então falar sobre a tua estreia no mundo das letras, este Filhos da Chuva. E eu, para começar, como é óbvio, tinha que ler aqui um excerto que me disse qualquer coisa, não é? Vamos lá. Então, num contexto de um diálogo, não te critico. Quem vive de contar anos a passar são as pontes, aflitas quando é a altura de se preocuparem com o seu próprio desmoronamento. Este foi assim um excerto que me disse muito e que eu rasurei, sublinhei e coloquei um post-it porque acho que pronto, é daqueles certos que vão comunicar com muitas pessoas e então nestes tempos conturbados, mais ainda, se calhar. Eu não sei se quer começar a falar um bocadinho sobre o livro ou se queres que eu vá começar já com as perguntas. Como tu preferires, é igual. Eu posso falar, tu também faz-me perguntas. Pergunta o que tu quiseres. Mas queres falar sobre o teu livro? Queres dar assim um lámina inicial só para... Sim, então o livro chama-se Filhos da Chuva, cá está ele, aqui com uma belíssima capa do Juan Cávia, de certeza que vamos falar sobre ela também. É um romance, não é? É um romance de 300 e poucas páginas, dividido em duas partes, e que se passa num território completamente inventado, que se chama Território, e nesse território há uma terra que se chama Domínio, que é onde se celebra grande parte da nossa ação. Uma terra muito sui generis, porque lá chove sem parar. E o tempo parou nas 5 da tarde, por uma questão prática, porque as ruas foram tapadas com lonas para não chover, então chegou a escuridão e com a escuridão parou o tempo. O próprio tempo fez com que o tempo parasse. Aqui temos algumas das personagens na capa. O que é que eu posso dizer mais? É um romance adulto, dirigido a um público claramente adulto. Tem sido muito bem recebido pelos leitores, estou muito feliz. Ele é da Manuscrito, uma chancela da editorial Presença, que fez assim uma aposta quase de olhos fechados num escritor, num futuro escritor, porque eu acho que não se pode dizer que seja escritor já, mas num autor desconhecido das suas letras, que já tinha escrito muito, acho que ainda não tinha publicado letras de ficção, pelo menos, porque de outro género já. Então, eu ia pegar já nessas tuas palavras. Qual é que é a dificuldade em assumir que
não diria profissão, mas aqui o epíteto de escritor. Porque eu não vivo da escrita, porque realmente o que me põe a comida na mesa, pelo menos para já, para lá, não acho que já vou ser aí famoso como o Stephen King, e já vamos estar aí, já vamos estar nós os dois, eu e tu, João, aí num palco qualquer de Los Angeles, a fazer uma grande TED Talk para muita gente sobre isto tudo. Mas, por enquanto, é o ensino que constitui a minha principal atividade. E, por outro lado, pronto, isto de um ponto de vista muito prático, não é? De um ponto de vista assim mais simbólico, eu acho que para nós nos intitularmos escritores é quase como intitular-nos artistas, não é? Eu acho que tem que haver um certo reconhecimento, não é só dos pares, como também do público, das pessoas que nos leem, ou no caso de outro tipo de arte da pessoa, até que nós possamos apurar, se calhar, alguma técnica, ah, até que nos consideremos, se calhar, dignos de ser um representante de uma determinada arte, como é neste caso a literatura. É com muita humildade que eu digo isto, não é falsa humildade, mas não acho que se uma pessoa com um livro publicado se possa intitular escritor. Não, sou um autor, é verdade, sou um autor de um romance que está, tal como sou autor de muitas outras coisas que nunca, não foram nunca, nem serão nunca publicadas, porque estão escondidas, certo? mas que Uh, mas bom, vamos começar a trilhar este caminho sem o peso ainda, sem o peso de ser um escritor. Não, cara, acho que é bom para todos. Também, também é muito, falaste aí no conhecimento por parte dos pares e por parte dos outros, não é? Mas também parte muito do autoconhecimento, não é? Claro que sim, Tem óbvio que, que sim, claro que sim, claro que sim, é muito importante. Acho que é muito importante ler. Eu acho que um escritor faz das leituras que faz, não é? E isso acho que também se reflete aqui no que eu escrevi. E para ler muito é preciso ter alguma vida, não é? É preciso ter alguns anos de vida para conseguirmos ler muito, para conseguirmos entrar muito na prosa de outros autores, para encontrar o nosso lugar, não só o nosso lugar não só o nosso lugar na literatura, como também o nosso lugar da fala, não é? Nosso lugar de fala, o que é que nós temos a dizer, e encontramos isso através das leituras que fazemos. Pelo menos eu falo por isso. Por isso, sim, sem dúvida, o autoconhecimento é fundamental para alguém que quer ser um dia um escritor. encontrar até a nossa voz, não é? A nossa própria. Claro que sim, claro que sim. Olha, e eu vou, pronto. Esta agora foi uma pergunta que me surgiu aqui das nossas conversas. Vou então começar com as questões que estão assim mais ou menos. Vamos lá. E vou já dizer que eu vou ser politicamente incorreto, mas pronto. É ótimo, ainda bem, que bom. Que bom. Assim, apesar, É uma lufada de ar fresco, isso. apesar de algumas pessoas não acreditarem nas alterações climáticas, nós vivemos na sombra delas, não é? E portanto, eu queria saber de onde é que surgiu este mundo distópico, porque acho que existe aqui uma conexão, pelo menos vou fazer aqui o meia-culpa, não é? Eu tomei como tal. Ah, pronto, é uma interpretação, claro que sim, Tá? hiper válida, não é? Como qualquer outra, claro que sim. E ah, eu confesso que ao inventar uma terra, chamamos assim, uma terra onde sempre chove, eu queria também transmitir aquela ideia de que quando alguma coisa nos acontece de mais estrutural nas nossas vidas, não acontece só de uma vez. Ou seja, claro que se for um acidente, se for uma doença, claro que acontece, e a vida muda de um segundo para o outro. Mas muitas vezes as mudanças que acontecem nas nossas vidas, uma relação, emigrar, um trabalho, são coisas que acontecem de forma muito gradual. Eu não me percebo, por exemplo, vamos dizer, mudar de trabalho, por exemplo, mudar de área. Eu não me percebo de um dia para o outro que sou uma pessoa diferente. Isto foi um pouco que eu quis transmitir também com a chuva. Ao longo do começo as pessoas vão se apercebendo de que a chuva não para. Não se percebem de uma vez só porque é impossível. Quando começa a chover, as pessoas acham que vai passar, que se não é em setembro, se vai em outubro, que até é bom para as colheitas, que vai dar muito jeito. Depois as pessoas vão enraizando aquela realidade, vão percebendo que aquilo não vai mudar, a chuva não vai parar, até que se resignam, até que se resignam a esta mudança, que por muito inóspita que seja, não me imagino numa terra onde nunca pare de chover, acho que realmente deve ser um inferno na Terra, não é? Mas o ser humano adapta-se a tudo,
tirando uma personagem para a qual foi mais a Terra que se adaptou a ele do que propriamente ele à Terra, tirando essa personagem que é de propósito, é uma personagem manicaísta, uma personagem que é 100% má, pronto, que não tem ali salvação possível, tirando essa personagem, as outras vão se moldando, vão se adaptando, vão se moldando à terra em que vivem. Por exemplo, a certa altura digo que nessa terra é quase impossível ter conversas íntimas na rua, porque está a chover e o barulho da chuva vai impedir as pessoas de escovilharem ou de bisbilhotarem, então é praticamente impossível, porque tem que falar alto para se sobrepor à chuva. Mas não só, muitas outras coisas, o tempo úmido, o constante medo que isto percebe bem mais do que eu, não é? Que uma ferida fique mais grave do que o que é por causa dos cultivos que se dão na umidade, etc. Pronto. Eu tive que adaptar o romance todo à chuva. Muitas vezes acontecia de eu escrever uma cena do romance e depois pensar assim, não, tenho que voltar atrás, 2 passos atrás, porque eu estou-me a esquecer que chove, estou-me a esquecer que está a chover. Essas pessoas não podem estar assim tão à vontade na rua, não podem estar tão relaxadas, não podem, têm que andar mais rápido, têm que querer proteger-se de alguma forma. Portanto, muitas vezes voltei atrás precisamente para tratar esse mundo chuvoso. Ah, Em relação à tua interpretação, obviamente que é muitíssimo válida e que nós vivemos num tempo em que, infelizmente, temos que nos preocupar é com o contrário, é com o facto de não chover. Isso, obviamente, também dá uma certa contemporaneidade por antagonismo, e já lá iremos ao antagonismo também, ao livro. Sim, senhor. Um, e depois, outra coisa que eu achei curiosa é o facto de as personagens terem nomes despersonalizados. Lá está, isto também é interpretação, vale o que vale, mas dessa interpretação nasce a pergunta: há metalinguagem nestas personagens? Há algo para lá daquilo que podemos ler assim à primeira vista? Ou seja, há algo nas entrelinhas? Acaba por haver, mas essa é sempre uma interpretação do leitor. Uhum. Acaba por haver, claro, já me disseram as teorias mais rebuscadas e, óbvio, feliz da vida que assim seja. Ficaria muito triste de escrever alguma coisa que fosse entendida por todos da mesma maneira, não é? E que toda a gente percebesse logo aquilo que eu quis dizer, ou às vezes nem sei eu próprio quis dizer nada, não é? E aconteceu-me um pouco isso com os nomes das personagens. Eu, ao fazer o rascunho da história propriamente dita, portanto, ao tentar fazer assim um esquema para que não houvesse pontas soltas, etc., eu fui dizendo: mãe entra, filho sai, agora vão para a taberna onde estão os rapazes, vão ter com o dono da taberna, etc. E quando estava a dar por mim a falar assim das personagens, a falar muito com o Rogério, falei muito com ele também, e dizia: não, a mãe agora tem que fazer aquilo. E quando chegou a altura de dar nomes, os nomes pareciam irrelevantes de alguma forma. Um, Há uma coisa que eu não, ou melhor, há uma coisa que eu não acho que seja assim, que é, eu não quero tornar, universalizar, ou seja, não é pela mãe se chamar mãe, que são todas as mães, não, não foi a minha intenção. No entanto, se alguém a quiser interpretar assim, que esteja à vontade, mas não tem esse caráter. Depois, há algumas personagens que faltava a dar nome, não é? Tirando estas muito lógicas. Foi consoante foram aparecendo na narrativa. Eu lembro-me do Homem das Imposições, por exemplo, que foi uma personagem que eu gosto muito, que ela passa. É uma treira, não é? Aquele típico Chico Esperto. Exato. Mas ele apareceu como o Homem das Imposições e pronto, ficou o Homem das Imposições. Depois há personagens que têm 2 nomes, consoante a fase da vida em questão, o Voltinhas e o Homem na Cama, não é? Ah, e foi um pouco assim. Portanto, honestamente, não houve grande intenção da minha parte, foi tudo acontecendo, mas fico muito feliz e fico radiante que haja interpretações acerca dos nomes das personagens. E esta questão do romance não ser plano, ou seja, de dar espaço ao leitor para fazer as suas conjuminações mais estapafúrdias ou mais imaginativas. É algo também, ou seja, que enquanto leitor procuras e que aceitas enquanto autor. É isso.
é o tipo de leitura que eu gosto de fazer enquanto leitor. Eu gosto desse tipo de romance que vive muito das interpretações que nós fazemos sobre aquilo que está escrito. Gosto de romances labirínticos, em que gosto muito de ser manipulado por narrador, gosto muito, muito, muito de. É uma coisa que as pessoas realmente se chateiam um bocado nos livros, não é? Quando o narrador manipula, eu gosto muito de que o narrador me leve através de um caminho que depois tem um muro. E este narrador é um bocado macaco, não é? Porque ele, pronto, ele vai nos encaminhando e não nos dá uma informação essencial Uhum. que nos teria mudado a nossa perspectiva toda do livro. Ah, Portanto, surge este narrador presente, matreiro também, este narrador que nos diz assim, ah, sobre isto nós falamos depois, ou isto vai ser muito importante, mas já lá vamos. Agora quero fazer uma coisa antes. Inclusive, há um ponto muito importante do livro, que quando finalmente acontece uma coisa, vem na contracapa, eu prometi que não ia haver spoilers, mas vem na contracapa, não é? Diz assim, algo fará com que ele parta e o seu caminho se cruze com o de amor, portanto, a partir já sabemos que o filho vai sair da fortaleza, e de repente o romance é interrompido, é bruscamente interrompido com uma novelazinha de três músicos que são as únicas personagens com nome, que se apaixonam por uma enfermeira, os três, né? E isto pronto, foi uma estratégia que eu arranjei ahm, para o narrador brincar também com o leitor e dizer-lhe, tu agora queres saber o que é que acontece, não é? Estás mesmo aí em pulgas para saber o que é que este filho agora andou aqui vai fazer. Mas eu vou dar aqui um interregno em que vamos falar de música, de boleros e salsas e três músicos e a sua enfermeira. Bem, e pegando exatamente nessa questão deste narrador tão participativo e tão matreiro como uma raposa, qual é que foi a intenção? Ou seja, também foi uma questão de gostares deste tipo de narradores enquanto leitor e te queres oferecer então aos teus leitores mais uma oportunidade? Precisamente, foi isso. Eu gosto muito. Eu acho que, sem me querer comparar, obviamente, a eles, mas só porque leio, não é? Só porque os leio muito Norberto Moraes, o José Saramago, ah, o Afonso Cruz também tem às vezes este tipo de narrador, o José Luís Peixoto, e eu gosto deste narrador presente, gosto deste narrador matreiro, ou seja, é quase como se a história estivesse a ser contada, não é? Nos estivesse a ser contada por alguém e nós estamos assim, estamos sentados em algum lugar e estamos a ouvir alguém contar uma história. Eu quis de alguma forma de fazer este tipo de narrador. Ok. Mais outra questão que eu achei curiosa, eu ao longo do livro fui tentando comparar os territórios, os locais, com determinados locais reais. Então, E pronto, cheguei assim a algumas. também tem sido muito giro ouvir isso, mas então, quais foram as tuas conclusões? Não, existiam locais que eu comparava ao Alentejo, existiam locais que eu comparava à Sevilha, exatamente. Portanto, existia também ao Brasil. Portanto, eu penso que poderá haver aqui alguns toques. Mas pegando nisso, e para além destas influências mais culturais, existem muitas influências literárias ao longo da narrativa. E aqui a pergunta é: a escrita e a tua escrita é inflamada pela leitura e pelas viagens que fazes? Claro, é claro que sim, não é? Claro que sim. É uma excelente observação, porque é mesmo isso. São os meus lugares preferidos, são os meus lugares no mundo, e são as minhas leituras, obviamente. Aqui para contar um segredo, não é? Vamos tratar uma informação extra. Este mapa que nós temos aqui no Uhum. início, este mapa são as Rias Baixas da Galiza. Elas normalmente elas seriam assim, não é? Nós demos aqui umas voltas, e eu estou a olhar porque tem aqui um mapa. E são as Rias Baixas. Tem aquelas Uhum. reentrânciazinhas todas e tal. ah, e eu acho que este livro tem muito de Galiza também. Eu li um autor, um autor galego que eu não me estou agora a lembrar do nome, mas escreveu assim um grande calhamaço, era um espanhol.
Ah, é, não sei o que. Bem, não interessa, depois deixa aqui num comentário. E também outro, o Joaquim Mestre, que escreveu um livro, o alentejano, que escreveu um livro passado na Galiza, também assim muito com elementos mágicos e tal, que construíram elementos importantes para eu traçar este cenário. Depois, claro que sim, claro que tem muito do Brasil, tem muito daquele ambiente um pouco mais descontraído nos lugares, nos lugares do livro, nos outros no outro nem tanto, do Porto, porque nós conhecemos bem o que é a chuva, não, não tanto, se calhar, como as pessoas de Lisboa pensam que nós conhecemos, não é? Nós está sempre a chover, hoje teve um dia lindo, por exemplo, mas esta coisa de viver à chuva, se calhar mais até o norte, o litoral norte de Portugal, aquela região, zona de Esposende, de Viana do Castelo, mais por baixo um bocadinho, aí se calhar é também por causa daquela maresia sempre, aquela morrinha que nos entra pelas casas, pelos ossos dentro, portanto, claro que sim. Depois há um espaço que é claramente inspirado em Sevilha, mas é engraçado que ah, muitos destes espaços parecem fantásticos, parece que não existem na realidade, mas existem. Ah, o- Há uma praia na Grécia que é toda ela coberta por teias de aranha. É uma aranha endógena, não é que se diz, de lá daquela região, que tece uma teia gigante pela praia e existe areia por baixo, claro, não é como aqui no Livro, não existe areia, mas toda a praia está tecida de uma certa forma com aquela renda de teia. À partida não diria que este lugar existe no mundo, não é? Mas existe. Depois há praias também, por exemplo, no- também na Grécia, na Califórnia, na Islândia, em que não existe areia, mas existem pedras polidas que com o feixe do sol, com os raios de sol, lançam feixes para o ar e parece um pouco o ambiente da Praia dos Vinhos. Pois, Isto partiu o tudo impacto da praia assim parecer daqui a alguns dias. do hashtag Sá. Espero eu. Que bom, que bom. Que maravilha. Portanto, isto é uma junção de todos estes lugares que eu gosto, que eu visito fisicamente, mas também através da internet, de sites. Há sites muito interessantes que dão muita matéria para a imaginação, que dão muita inspiração para depois imaginarmos, porque, e se calhar depois, já que vais falar melhor, eu acho que o trabalho de alguém que escreve um livro, eu é muito, muito bater da tecla, é muito escrever, 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 voltar atrás, escrever de novo. Sinceramente, não acredito que grande coisa na inspiração. Acho que, claro, há pessoas que nos inspiram, há autores que nos inspiram, mas na essência esta palavra é sempre bem utilizada, a inspiração, porque há autores que me levam a querer escrever, pronto, mas há lugares onde eu me sinto mais confortável para escrever. Agora, esta ideia um pouco idílica que se faz de inspiração e do talento e tal, é claro que existe, claro, uma certa dose disto tudo, mas o trabalho, a insistência, a organização de uma rotina e também a sorte, porque eu acho que em tudo há uma grande dose de sorte, mesmo, por exemplo, pensemos assim, nos melhores dos melhores, no Cristiano Ronaldo, vamos dizer, o Cristiano Ronaldo só é o Cristiano Ronaldo porque trabalha muito, porque se empenha muito, porque. Mas não, o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo porque vivemos num mundo que valoriza muito o futebol, porque um Cristiano Ronaldo do vôlei não ganha tanto quanto ele, não é tão conhecido como ele. Portanto, para tudo há trabalho, mas também há sorte. E acho que isso é sempre importante referir. Mas a grande fatia do talento é trabalho. Claro que sim. Achei. Claro que sim. Insistir, né? Insistir muito E saber ouvir muitos nãos e saber passar por cima desses nãos, não é? e de dúvidas, né? Dúvidas, ou seja, eu, eu escreveria facilmente, nunca quero parecer, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas teria sido mais fácil para mim escrever um livro muito comercial. Uhum. Teria sido mais fácil, teria um reconhecimento muito mais imediato. ah, mas não, mas uma coisa que eu e a minha editora, com quem eu tenho uma relação esplêndida, que é a Marta Miranda, enfim, proporcionou isto tudo, nós sempre nos mantivemos muito, muito certos do rumo que queríamos. Nós nunca, Sim. ah,
sempre tivemos noção de que isto que é uma maratona, de que não são 100 metros, Exato. de que não, de que é um caminho, de que é um percurso, de que é uma escrita com tu terás só pretendo dizer, de como se concordas ou não, mas é uma escrita adulta, é uma é um livro para o qual é preciso uma predisposição para se ler, para entrar, para mergulhar naquele mundo, e é importante que tenhamos essa consciência de não sair muito do caminho que nós tínhamos traçado à partida. Uh, e deitar fora muita coisa, deitar fora muita coisa que não interessa, né? Muitas ideias são más ideias. Isso Uh, não interessa, já lá vamos daqui a bocadinho. mas Bem, muitas ideias são más ideias. Muitas ideias. Enquanto esperava, estava a ler aqui o ah, Humberto Eco, Confissões de um Jovem Escritor, em que ele diz que quando há, numa fase em que nós temos muitas epifanias, ou seja, tenho que escrever sobre isto, tenho que escrever sobre aquilo, é porque tudo isso é mau. Não sei, é ele que diz, não sou eu. Portanto, quando há uma fase em que há muitas epifanias e muitas primeiras linhas de romance, então é para nessa fase só fazer férias, não fazer mais nada, não escrever. Porque realmente quando acontece aquilo que nós queremos escrever, nós sabemos que é isso. É isso. mas é assim, podemos anotar essas epifanias. Dessas epifanias depois pode surgir assim alguma coisa, passar uns tempos, não é? Sim, mas é importante saber deitar fora. Sim, sim. É importante ter noção que algumas ideias que nós temos são más ideias, não são boas ideias. Somos humanos. Exatamente, claro que sim, claro que sim. Pegando então nessa questão da escrita, realmente algo que marca aqui o livro é de facto a linguagem ser ousada e gráfica em determinados momentos. O que pode emocionar assim alguns leitores. Não tens medo das represálias? Não, zero. Eu tenho medo de coisas muito concretas, não é? Tenho medo do que aconteceu no domingo e tenho medo do que possa vir a acontecer no futuro. São coisas muito concretas, medo zero. Agora, outro dia fui ver um filme ao cinema, fui ver o Pobres Criaturas, o filme que a Emma Stone ganhou o Oscar, e depois estava lá numa certa altura e vi uma senhora velhinha, que foi acompanhada pelo filho, imagina, a sair muito chocada quando há aquela parte bom, dos cérebros e dos bebés para lá e tal. E eu imagino, se calhar algumas pessoas podem vir a sentir-se assim, porque eu aposto que aquela senhora foi ver o filme onde entrava a Carminho, não é? Teve aquela, deve ter dito ao filho, filho, leva-me a ver o filme onde entra a Carminho. E o filme onde entra a Carminho é super gráfico, tem uma linguagem violentíssima. Eu adorei, amei o filme, amei a Emma Stone, mas é muito, muito, muito pesado. Então, se calhar ela não ia com uma ideia e depois saiu-lhe uma coisa completamente furada e ela levantou-se e foi-se embora da sala. Bom, acho que isso também não será um caso tão exagerado, mas pode acontecer, sim, particularmente por uma coisa, porque eu tenho uma grande visibilidade na internet, nas redes sociais, né? Porque eu e o Rogério temos literacidades e é a partir daí que as pessoas me conhecem. E sem desprimor absolutamente nenhum para outro tipo de escrita, mas das redes sociais costuma surgir uma escrita mais direta, ah, uma escrita ser isso, mais direta, mais factual, com uma determinada fórmula que realmente não é minha. E pode haver pessoas que vão ao engano, né? que achem que vão encontrar um determinado género literário ou uma determinada escrita e depois que encontram outras e se sentem de alguma forma ah, sentem-se de alguma forma desconfortáveis, não sei, porque a quebra de expectativa é uma coisa muito complicada, né? A quebra de expectativa quando nós vamos consumir um produto é das coisas mais complicadas que existem. E um livro não deixa de ser um produto. Ah, e por isso também, continuando na conversa, sem dúvida alguma que este está a ser um livro de livraria, ou seja, não está a ser, também está, mas principalmente um livro de livraria, um livro que as pessoas veem, abrem, leem umas linhas, interessam-se pela história, de passa-palavra, ou seja, é curioso que vindo eu das redes sociais, da internet, temos nós muitos seguidores, acabamos por fidelizar, obviamente, esses seguidores e eles consomem aquilo que eu escrevi, mas também, e muito, as pessoas nas livrarias, pessoas mais velhas, sobretudo mulheres mais velhas, com
com algumas leituras prévias. Isto é uma surpresa. É assim um aspecto mais comercial e tal, mas é uma surpresa que eu estou a ficar, com a qual eu estou a ficar muito agradado. Agrada-me muito. É mais de um daqueles antagonismos que nós estávamos a falar, não é? Essa Exatamente. posição das pessoas deste mundo do book cenas, das redes sociais, Exatamente. e depois este livro que foge aqui um bocadinho àquilo que abunda aqui nas redes sociais, não Sim, é? mas que nunca foi a intenção, ou seja, eu nunca fiz isto de propósito, vou escrever, vou ser um diferentão, vou escrever aquele livro diferente, nada disso. É simplesmente, lá está, voltando um pouco atrás na conversa, simplesmente escrever de outra forma não estaria a ser fiel a mim Uhum. próprio, É estaria, a tua voz. é a minha voz, exatamente, é isso mesmo. Olha, e agora falando aqui um bocadinho da ilustração. Uhum. A Vamos Cávia lá. é um dos grandes nomes. É verdade, é Eu verdade. queria saber como é que tinha surgido esta parceria e qual é que foi a ideia aqui por trás da capa. Que eu acho que a Pronto, capa também quase conta uma história. Mas muito claro, claro que sendo, sim, sendo o Juan Cávia, não se esperava outra coisa, não claro. É, olha, isto foi um sonho tornado realidade. Eu estava juntamente com a editora a sugerir alguns ilustradores, e há muitos aqui muito bons, tínhamos já alguns nomes. Ele, entretanto, a editora perguntou-me, a editora, a pessoa, né, a minha editora, a Marta, perguntou-me, pediu-me nomes de alguns, e disse-me para sonhar alto. E eu sonhei. E estava, olha, estava lembro perfeitamente, estava com o Lugero, estávamos na leitaria da Quinta do Passo, ali na Boa Vista, bom e local, bom. recebi, é ótimo, e recebi o e-mail da Marta em que me diz, Sónia, vamos sonhar alto. Sonhar alto no sentido de querer os melhores junto de nós. E eu disse, olha, vou sugerir o Juan Carlos. É que aquela partida nem sequer me tinha surgido, porque achei que era Sim, impossível. sim. Pronto, mas não foi. Passado um dia ou dois, a Marta diz-me com muita naturalidade: sim, sim, já estamos aqui a resolver umas questões burocráticas e já estamos a trabalhar com ele. E eu, ok, neste momento, pronto, para tudo, cai tudo, né? E foi muito um sonho tornado realidade. Isso foi mesmo, porque eu adoro o traço dele, adoro a sensibilidade que ele imprime a uma arte tão importante. E era uma coisa que eu queria, era ter uma capa bonita, era ter uma capa mais do que bonita, era ter uma capa que fosse também uma interpretação da própria história, porque eu acredito muito que se a literatura fala muito bem com o teatro, com a dança, ah, com a televisão, com o cinema, porque é que a literatura não pode falar com a arte plástica também? Porque é que não podemos, e mais propriamente com a ilustração, porque é que temos que dizer sempre que não nos interessa as capas dos livros? Não, a capa pode ser um diálogo com a história. Porque é que vamos ter este preconceito, não é? Porque é que o livro não há de ser também ele constituído pela sua capa enquanto um elemento importante da história. Depois, em relação ao processo, eu enviei ao Juan Cádia a descrição física e psicológica das principais personagens, aliás, de todas as personagens. Disse mais ou menos o grau de relevância que tinham na história, cada personagem. Dei assim uma ideia do que é que eu gostava, mas o resto do trabalho foi perfeitamente autónomo dele. Ele leu parte do romance, leu partes relativas a cada personagem e depois fez uma interpretação, na qual eu só tinha que dizer que sim, que estava lindo, porque é o que eu acho, né? E uma pessoa vai dizer que não, ao contrário, vai dizer assim, não, muda tudo, está tudo bem, está ótimo. Disse-lhe também que queria uma personagem feminina forte como primeiro plano, e as pessoas têm perguntado quem é, vão ler o livro, não é? E acho que descobrem quem é. Uma personagem principal numa determinada fase da vida dela. Uhum. E pronto, e depois foi-se compondo por aqui fora a capa. Da parte da editora, tiveram um bom gosto enorme, não encheram isto de número 1 do New York Times e coisas, e que sem ser e coisas do género, não. Ficou muito, muito sóbrio e livre completamente do desenho. Uhum. Mas foi tudo discutido ao pormenor. O relógio aqui, o tipo de. Sim, vou usar para aqui o tipo de letra, onde é que estariam os blurs das frases, o tamanho da sinopse, etc. Pronto, isto
foi um trabalho de equipa, completamente um trabalho de equipa mesmo. Sim. Pois é o trabalho que a maioria de nós depois acaba por desconhecer, não é? Porque nós focamos no romance em si, mas depois há todo um outro trabalho Claro. lá Eu não sei se está aqui. Tem. Espera, deixa-me mostrar-te aqui uma coisa interessante. Que é o manuscrito. O manuscrito. Ou seja, vem do computador. Pronto. Ah, isto foi um manuscrito que foi entregue à editora primeiro e que não tem, não tem grandes pareceres gráficos, estéticas, vamos dizer assim. Para terem uma ideia, tinha os parágrafos, tinha os diálogos todos corridos, por exemplo, não tinha. E em termos de personagens, enredo, soluções para a história, ninguém se meteu comigo, obviamente disseram que sim. Mas depois ah, há um trabalho de revisão que é fundamental. Bem, trabalho de revisão, só por curiosidade, não sei se conseguem ler, tínhamos aqui um primeiro título, que era Domínio Terra Cheia de Mar. ok. Sim, sim. E depois foi dar a Filhos da Ok. o título foi das últimas coisas a surgir, mesmo, foi já depois de estar praticamente concluído, e há um trabalho muito grande de revisão. Passou portanto, por duas editoras, passou por três revisores profissionais, passou ainda por mais uma pessoa da editora, para além disso eu, o Gero, a Raquel, portanto, foram 8, 9 pessoas que leram o romance todo, que foram dando sugestões a nível de língua, mas também a nível de escolhas, que eu depois fui aceitando ou não. Aí sempre tive a liberdade total para fazer conforme me apetecesse. Mas era um livro que eu merecia esta revisão toda e que precisava. E, e, e para fazer esta construção, primeiro delineaste as personagens e os passos, ou eles foram surgindo à medida que ia escrevendo? Olha, eu tinha uma ideia muito clara de como é que eu queria terminar. Assim, uma ideia muito clara de como é que eu queria terminar o romance. Achava eu, para ver de uma forma completamente diferente. Portanto, eu queria escrever uma história que, de certa forma, fosse em antagonismo às minhas próprias vivências. Portanto, uma mãe opressora, que é aquilo que eu nunca tive, ou viver numa terra confinada, também, que é aquilo que eu não vivo, e viver num país, viver num território que, de alguma forma, fosse organizado de uma forma autocrática, ditatorial, pronto, que eu não vivo e espero também não viver. Não viver. E a partir daí foram-se desenvolvendo os personagens. Eu fiz um curso com o Afonso Cruz, um curso de escrita, quando eu já sabia que ia escrever este romance. Eu já o tinha na cabeça, mas foi muito bom fazer esse curso com ele, porque realmente ele ajudou muito a organizar o processo para avançar, né? Para conseguir avançar, para ir buscar algumas ideias, alguns sítios. É como eu digo, é tudo trabalho, é pensar, delinear um enredo, já sabendo à partida que depois vai ficar completamente diferente, delinear uma série de personagens que depois não vai ficar assim, mas tem que ter uma espécie de uma base onde começar a caminhar. É muito engraçado, foi muito engraçado o processo, porque, por exemplo, a Muda, que é uma das personagens principais, era para ser só apenas uma referência, era para ser a mulher dos sacos, nem sequer era para ter um papel relevante. E agora, caso dessa cara, percebes como é, não é? Era para ser apenas uma referência. O Homem das Imposições não existia. O Homem das Imposições não existia sequer. Ah, havia uma relevância muito maior dada a uma personagem, a um dos rapazes. Enfim, depois, depois as personagens vão surgindo por si próprias e realmente era uma coisa que eu não sabia que era possível acontecer, que é nós estarmos a escrever e parece que às vezes era possuído por qualquer coisa e que de repente já estava sem pensar, então eu não passava pela cabeça ou não passava pela realidade, vamos dizer assim, sei lá, que de repente eu alguma coisa que estava simplesmente a servir as minhas mãos para pôr ali pessoas a fazer coisas no ecrã do computador. E às vezes ia-me deitar e pensava assim, vamos guardar isto que eu queria escrever à partida, mas assim está muito melhor, é muito mais dentro do que eu queria.
é muito engraçado esse processo. Eu nunca pensei que fosse assim. Este equilíbrio entre planeamento e improvisação é fascinante. É mesmo, mesmo, mesmo fascinante. Acho que é de todo, do processo todo de escrita, acho que é aquilo que eu gostei mais, mesmo desta entrega tão grande que nós, com que eu, com que eu me dei a falar sobre a vida de pessoas que não existem, a dar-lhes passos, a dar-lhes coisas, tanto que agora até fico emocionado às vezes, a pensar que elas estão sozinhas, já não lhes posso fazer nada, a sério, é assim um processo interior também que eu tenho de fazer, de repente pensar que não vou dizer como é que acaba, claro, nem vou dizer, mas que é feito dele, não precisam de mim, não precisam, percebe? Não precisam mais que eu lhes diga o que fazer. É estranho tu criares uma coisa, criares um mundo e de repente isso tudo tem um fim, antes desaparece ou fica circunscrito a 304 páginas e e tu já não podes, até porque não faz sentido voltar a pegar nela, porque senão eu podia escrever eternamente até morrer, personagens do domínio, mas depois ficava um one trick pony, não é? Que só escreve uma coisa, senão. Mas é um misto de realização, ou seja, o livro está concluído, está encerrado no momento que eu quero e conforme eu quero, mas é muito, é quase sobrenatural pensar que elas existem neste momento, momento, em algum espaço, e que já existiam antes, né? Porque nem todas começaram bebés quando eu as criei. É um bocado metafísica. Não sei se estou a parecer um bocado aquelas pessoas das energias, assim, mas é um bocado isto, é um bocado essa questão metafísica de perceber onde é que elas estão e para onde é que elas vão e o que é que eu lhes fiz e se podia ter feito diferente. Pronto, A escrita tem assim algo de irracional, não é? claro, muito bom. E olha, pegando aí nessa questão das ideias e do deixar as personagens, eu acho que o que acabaste por criar tem muito espaço. Ou seja, há muitas coisas que, para lá de uma continuação, para lá de tudo mais, há muitas coisas que nós nos questionamos ao ler o livro. E então a pergunta é mesmo se há espaço para mais histórias neste território. A ver, mas eu não vou escrever isso. Não, quero. Quem sabe daqui a uns tempos, não é? Quem sabe daqui a uns anos, mas eu não posso ficar lá preso em domínio, né? Eu não posso, o narrador pode, eu não posso ficar lá preso porque quero ir para outros lugares, quero ir para lugares que sejam mais íntimos, quero falar de coisas que sejam mais pessoais, tenho outras coisas para dizer. E lá está, tenho medo se voltasse a pegar nestes espaços, nestas pessoas, tenho medo de ficar eternamente preso a elas e ser um autor, ou quem sabe um dia um escritor que sempre associado à mesma coisa, não é? Um autor dominado. Um autor dominado por domínio. Então, e agora pegando nisso também, quais é que são os projetos para o futuro? Os projetos para o futuro já tenho a ideia na cabeça, já tenho uma noção muito clara do que é que quero escrever a seguir. Ah, não sei se já será oficial, mas pronto, haverá o segundo livro. Ah, quero muito escrever, muito, muito, muito. E será uma história, como eu disse, uma história no terreno da realidade. Uma história, não, não, ficção, não é mesmo, não é? Obviamente ficção, mas uma ficção mais, não tanto, Mas não tão aérea, não é? Mais ambientada no mundo real. ok. É mais Mas por aí. agora também pegando aí no que tu disseste, e não ficção? Também, bom, não ficção, já fazemos literacidade, né? As nossas opiniões, ah, faço quando escrevo artigos científicos, assim, mas honestamente não é uma coisa que me atraia muito. Também não é uma coisa que me atraia muito a não ficção. Vou dizer porque acho que me fartei. Eu tirei o curso de jornalismo, depois trabalhei durante vários anos em jornalismo, e é uma seca, não ficção, é uma seca. Tens que ter aos factos, não podes inventar, não é? Eu lembro-me
de fazer reportagens e de pensar, era tão bom agora se eu pudesse de repente escrever outras coisas e se pudesse fabular um bocado esta realidade toda, e não podes, né? Para escrever jornalismo tens que, quer dizer, um jornalista sério, não é? Porque há alguns que, infelizmente, enfim, mas eu acho muito chato a não ficção, por isso não é uma coisa. Por trabalho, tenho que fazer, mas assim, de vontade, não é uma coisa que me saia muito naturalmente. Mas agora há sempre a escapatória da famigerada autoficção, portanto, era mais até nesse âmbito que eu estava a fazer a pergunta, mas pronto. Ok, dentro da autoficção. Hum, Não sei, talvez haja um próximo livro, haja assim lives mais concretos da minha realidade, ou de algumas problemáticas, ou de algumas identidades mais associadas a coisas que eu passei na vida. Mas eu também fui pondo muito neste livro, Sim. muito de coisas que eu passei. Um, Há personagens que são há personagens que são pessoas que passaram por mim em algum momento da vida, quer dizer, mais secundárias, né? E que episódios e às vezes coisas que eu ia ouvindo ou entrando em contacto e assim, de alguma forma punha aqui. Agora, escrever um livro assumidamente, não ficção, vamos lá, romantizar a vida do Álvaro, acho que Pode, pode não ser só do Álvaro, pode ser pode, da pessoa claro, qualquer. de outra pessoa qualquer, mas portanto, E pronto, a parte mais dedicada ao livro está quase encerrada, mas ainda há ali uma perguntita que também se refere ao livro. E a próxima pergunta é um bocadinho caricata e quase dispensa a resposta, mas que é como é que começou a paixão pelos livros? muito. Uma Na pessoa vida, que tem atrás de si essa estante, não é? olha, eu comecei a ler literatura, a ler um livro. Comecei com os cinco, que era uma É? coleção da Enid Blyton. Acho que a maior parte de nós, que somos assim, um pouco mais velhos, mas não velhos, que nos lembramos dos cinco, de uma aventura. Isso servia-me muito como escape, não é? Era sempre aquela coisa de tentar escapar para outra realidade. Não havia redes sociais, não havia internet, não havia dois canais que se terminavam à meia-noite. Portanto, a literatura realmente havia para o quarto e lia. Não é? Se quisesse ficar acordado até mais tarde, se ficar, era só com a leitura, era o que havia. Não quer dizer que houvesse muita literatura, não havia, era uma desgraça. Não encontrava livros de temática LGBT, por exemplo. Começava a ler e estava sempre a torcer para que a personagem fosse gay, encontrar, mas depois era lá vinha sempre outra. Eu por acaso, deixa-me só interromper-te, Claro, eu por força. acaso. hum, tive havia uma coleção que eu realmente pois, adorei a coleção nos meus tempos assim de juventude, que era a profissão adolescente. O João também fala muito nela e nessas personagem LGBT e pronto, com outros problemas também. E é Vocês são mais novinhos do que eu. o teu Vocês quê? são mais novinhos do que vocês são mais novos, não é? Não, Eu vivi ali, eu vivi ali o marasmo dos anos 90. Mas sabes que é assim, ainda hoje conversava sobre isto. A geração dos adolescentes dos anos 90, nós achávamos sempre que o mundo ia ficar melhor. Nunca achávamos que o mundo fosse ficar pior. Nós víamos pequenas conquistas, não é? Ah, Pequenas conquistas de direitos, de liberdades, e tínhamos essa consciência de que nós não precisávamos nos esforçar muito, porque naturalmente o mundo evoluiria sempre para ser um mundo melhor. Embora os anos 90 como adolescente tivessem sido anos muito complicados, muito difíceis, sou adolescente, claro, com uma identidade diferente da maioria. Ah, mas nós tínhamos sempre na cabeça que, ok, o pior já está atrás, o pior já passou. Era essa ideia que nos transmitiam os nossos pais, os nossos avós, por terem vivido um tempo de ditadura. Ahm, Tínhamos ideia sempre que aos pouquinhos o mundo ia se tornar um mundo melhor. Sempre, 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 sempre. Por isso é como se fosse um balde de água fria, pensar, perceber que não é assim.
não caminhamos para um mundo melhor, caminhamos para um mundo pior. Por isso, para essa geração, para a minha geração, ainda é um choque, é um balde de água fria, porque tudo aquilo por que nós lutamos, tudo aquilo, porque, tudo aquilo que nós passamos, afinal não era finito, afinal pode voltar, afinal pode acontecer outra vez. E pronto, nós falamos, voltando às leituras, era um escape, sem dúvida. Depois começaram a ser também um prazer. Depois via muito o que é que a minha mãe e o meu pai liam, eles gostavam muito do Garcia Marques, da Vila Allende, e foi começando assim a ler. Depois eu fui daquelas pessoas que adorou as leituras obrigatórias do português, do 11º e 12º ano, adorei aquilo tudo. Li por prazer, os Maias, o Amor de Perdição, as viagens nem tanto, não gostei tanto, mas até me lembro de ler o Eurico Presbítero também, com muita, na altura, não é? Acho que há uma altura para tudo, pronto. E nessa altura o romantismo, vivi aquilo intensamente até onde. E, pronto, e depois fui começando por outros autores, pensar por outros autores. Eu li muito a Virginia Woolf, acho que já devo ter lido, não digo tudo porque ela escreveu muita não ficção lá, cá, mas em termos de romances, acho que já li a maior parte. Foi assim a autora que eu li mais. E, e quando acabo de ler um romance dela, digo sempre que é o último. Fico sempre chateado com ela. Mas depois não quero, mas depois volto sempre. Gosto muito das Ondas, da Virginia Woolf. É um romance de formação. Foi para mim um romance de formação muito importante, muito, muito, muito importante. E, e, e depois passei para os portugueses mais atuais. Eu tenho como referências aquilo, autores que já falamos, o José Luís Peixoto, o Afonso Cruz, o Walter Ugumem, obviamente o Saramago também. Aliás, uma das críticas que já surgiu ao meu livro, é uma das opiniões mais, assim, é que parecia Saramago. E eu disse, será que não devo valorizar mais? Mas lá está, esta questão da expectativa da linguagem. E tenho recentemente descoberto autores brasileiros contemporâneos que me têm encantado e que me têm feito muito feliz. A Andrea Del Fuego, por exemplo, a Natália Timmerman, sei lá, aquele, o Rafael Montes, nos Estrelas, também acho que ele é realmente bom. A Lin Bay, claro, o Itamar, o Jefferson Tenório também. Portanto, tenho vindo a fazer essa descoberta. Diria que o meu tipo de literatura é aquele meridional, ou seja, Europa do Sul, América do Sul, autores quentes, autores Quentes. diz, Climas quentes. climas quentes, autores com bons enredos, boa personagem. Mas lá está, depois também há pontos de fuga. Gosto do Thomas Bernhard, gosto do Fogo de Consciência. Quem gosta de Virginia Woolf tem que gostar de fugas de consciência, senão. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Ah, e outras referências portuguesas. Também não quero estar aqui a dizer, a dizer ninguém, porque ficaria sempre alguém por referir. Podes podes começar já a pensar porque vais dizer. Pronto, vamos lá então. Mas antes, então, esta é que deve ser a última pergunta relacionada com o livro. E de facto, há pouco falaste desta relação entre as diferentes artes. E uma pergunta que eu faço sempre é se existiu alguma música ou músicas ligadas ao processo da escrita deste livro. Existiu e é uma excelente pergunta porque foi uma, uma artista muito marcante e que influenciou muito. Foi a Rosalía. Ouvia muito, muito, muito enquanto estava a escrever. Acho que ela faz uma interpretação do flamenco muito próxima àquilo que eu acho que se passa na Taberna dos Vidros. Eu acho que é ali uma interpretação muito próxima àquilo. Então foi uma artista que eu vi muitos vídeos dela, eu não gosto muito de concertos porque acaba sempre por me chatear um bocado, mas vi muitos vídeos dela, ouvia muita música. Há uma música particular ah, que, que me inspirou muito e que eu ouvi muito para compor as cenas da taberna dos vidros, da praia dos vidros. Portanto, sim, a resposta é sim, sem dúvida. Qual é que foi a música então? Chama-se Que Não Salga a Luna e é uma adaptação do flamenco ao contemporâneo.
não é aquele flamenco de bolharia, não é aquele flamenco tradicional, mas é uma adaptação ao contemporâneo. Já és a segunda pessoa que me menciona a Rosalia. A A Rosalia. sério? Certo, é inspiradora, então. É. Eu acho que ela é espetacular, eu acho que ela vai buscar ali muitas influências, ela não tem medo de arriscar, ela não tem preconceito, sabes? Eu acho que na minha vida, nesta altura, eu aprecio duas coisas, a educação e a falta de preconceitos. São duas coisas que eu aprecio muito e em relação à educação, muitas vezes sou desiludido, mas e a falta de preconceitos também, mas falo muito disto também da falta de preconceitos nas artes, isso não é? De não, lá está, como eu dizia, de não se dizer com grande soberba que não se liga às capas dos livros, como se isso fosse uma grande coisa, não é? Como se não ligar à arte gráfica fosse apogeu assim de uma intelectualidade qualquer. ah, e acho que a Rosalia faz isso muito bem. Ela não se importa do dito reggaeton ao flamenco, de, sei lá, da música mais tradicional, até coisas completamente experimentais. E falo sempre muito bem, gosto muito delas. É, aquela questão das etiquetas. Eu, como costumo dizer, etiquetas só na roupa e mesmo essas dão-me alguma comichão. Portanto, Corta-se, não é? A maior parte dela deu corte, sim. Isto também é engraçado falares, porque em relação aos Filhos da Chuva, eu já ouvi etiquetado todas as formas possíveis e imaginárias. Ainda não ouvi erótico, não, mas lá chegarei. mas, Ah, ai, sim, sim, mas distopia, ficção científica, realismo mágico, ah, sei lá, um romance contemporâneo, que no fundo eu acho que é o que ele é, mas não tenho essa necessidade de o catalogar. Enfim, mas já. E também me agrada, dá-me uma certa piada. Que a banda desenhada também já me disseram, porque no início nós só tínhamos a capa, não é? No livro de uhum. cidade, e como tinha lá o Juan Cávia, está aqui esta velha. Conheço a opinião lá, tinha lá o nome, algumas pessoas pensavam que era BD. Ótimo, que pensem. Então não tenho, não é, obviamente não é banda desenhada, não é novela gráfica, mas olha, Mas mas se calhar até daria um daria título uma boa. engraçado era. Se bem que há ali uma coisa que eu não sei como é que o ilustrador resolveria, não é? Há ali há ali uma, uma certa personagem que eu não sei como é que poderia estar desenhada, mas um bom ilustrador daria conta da situação. Exatamente. E agora uma questão mais em termos até da produção. Como é que é encarar um papel em branco? Ah, o ecrã em branco, não é? Oh, pronto. Um documento de Oh, Word em branco. exato. Vamos ir aos tempos atuais, não é? Olha, é não ter medo de apagar, não ter medo de apagar, não ficarmos presos não ficarmos presos a frases, não ficarmos presos a parágrafos inteiros, muitas vezes apagar tudo, escrever de novo, eh, não termos assim a soberba de achar que o que escrevemos à primeira que tem que ficar e que é isso que é bom e que é isso que é bonito. Às vezes acontece. Entrarmos no computador e escrevermos assim 5 páginas de rajada e no fim pensarmos, olha, isto só precisa de rever aqui um pouco a linguagem, porque, a língua, porque de resto está ok. Mas a maior parte das vezes não. A maior parte das vezes abre-se o computador, tem que se desligar a internet, porque tudo distrai, na maior parte das vezes, tirando quando estamos muito empolgados. Mas aconselho a quem quer escrever que tenha um esquema prévio do que é que vais fazer. Nem que depois não dê em nada, não é? Nem que depois esse esquema prévio de cenas ou de entradas de personagens ou de resoluções, nem que depois não dê em nada, mas pelo menos está ali aquilo e, e podemos sempre recorrer àquilo para avançar, nem que depois tenhamos que apagar. Ah, acho que nós podemos mostrar e contar na dose certa, ou seja, mostrar o que é que as personagens estão a fazer e contar o que elas fizeram, ou ainda no equilíbrio certo, não é? Ou seja, não ser no fundo, é difícil na narração e a descrição, não é? Encontrar ali um equilíbrio, ou, mas sobretudo é isso, em frente à folha branca, em frente ao documento em branco, não ter medo de descobrir.
deixar escorrer tudo, não é? Escrever, 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 e depois, se for preciso, no dia seguinte, vamos lá, apagamos tudo, depois voltamos a escrever. Raramente acontece de apagar assim 3 ou 4 páginas. Isso acho que não aconteceu nunca. Mas o que aconteceu muito foi, por exemplo, eu escrever numa noite, eu escrevo normalmente de noite, e depois na noite seguinte voltar ao início e reescrever, ou seja, rever aquilo tudo desde o início. Ahm, por isso, por exemplo, quando eu entreguei o romance à editora, um dos reparos foi que as partes iniciais estavam muito mais trabalhadas do que as partes finais. É lógico, não é? Porque se eu começava sempre do início Exato. a trabalhar, ah, mas, ah, mas sim, é isso, não ter medo de escrever, 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 tentar manter-nos o máximo fiel àquilo em que acreditamos, em que achamos que é a nossa voz, ter noção do público na dose certa também, não é? Não falo do que é pessoal. Não estou a criar verdades absolutas, estou a falar de minha pessoal. Lógico que eu achava que eu quero ser lido, não é? Enfim, obviamente, quero que leiam aquilo que eu escrevo, mas também não estou 100% preocupado com o que é que vão achar. Lá está, é encontrar o equilíbrio, encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Porque E, depois e- vai sempre haver pessoas que gostam e que não gostam, isso é, não podemos fazer nada contra isso, não é? É muito mau sinal, muito, muito, muito mau sinal daquilo que produzimos de um mundo em que vivemos se tivermos 100% de 5 estrelas do livro. É muito mau sinal. É sinal que ficamos uma merda. Desculpa lá dizer isso, mas não, é isso. Fazer uma coisa unânime, assim, 100% consensual. É, só pode ser mentira. Tanto o que está lá escrito quanto o que as pessoas estão a dizer. Ué, Era muito plástico, não é? é muito falso, muito, muito falso. Nem, e lá está, eu não diria nada, diria muito pouco da sociedade em que viveríamos se isso acontecesse, não é? Se houvesse uma beleza absoluta, se houvesse uma escrita absoluta, um tema absoluto, bom, não acho que não era bom para ninguém. É, era sinal que também éramos todos mentecaptos, não é? E já percebemos. Exatamente. Pronto. Pois, Não. exato. Não, todos não somos. E outra coisa que é engraçada é o sabermos dizer basta, para não utilizar outra palavra que pode ter Não, alguma não, conotação, não cuidado utilizar com basta. isso. Ou seja, chegar ao momento em que dizemos, ok, é isto e está feito. Isto também foi complicado, certo? Isso acho que foi eu que inventei. Eu chamo-lhe o momento lobisomem, que é o seguinte: sempre nos filmes de lobisomem, é quando o lobisomem ainda não está transformado, e o lobisomem diz assim, e o homem, não é, que se vai transformar, e sabe que se vai transformar, pede às pessoas, por favor, prenda-me numa sala e Exato. amarrem-me, porque eu vou magoar os outros. Pronto, esse momento de lobisomem existe, que é a última, é que és tu que tens que dizer à editora, pelo amor de Deus, não me deixem mudar mais nada, porque eu vou mudar. Mas quantas vezes me enviarem isto, mais vezes eu vou mudar. E não vai ser pouco, eu vou mudar muito, muito, muito. Por isso, prenda-me numa sala, há, atem as mãos e não me deixem mudar mais nada, porque isto, se continuarem a alimentar o monstro, ele nunca mais vai parar. Pronto, como eu disse, eu vi e voltei a rever o livro muitas vezes, com o apoio de muitas pessoas, que são fundamentais, são fundamentais. O manuscrito não é uma obra concluída, ah, mas houve uma certa altura que eu disse à editora, ok, eles são super disponíveis, sempre disponíveis para retificar, para enviar, para voltar a pensar. Às vezes enviavam-me uma prova supostamente final, em que eu tinha só de rever ali algumas coisas, pontuação e tal. Eu devolvia aquilo com 80 e tal modificações, que depois dá para ver nos PDFs, não é? Eu só pensava, vai ser desta que me vou matar, vai ser desta que me vou matar. Mas pronto, mas não. Mas há um momento em que temos que dizer, e aí é o papel da editora também, não é? É o papel da pessoa que está a fazer a edição e da casa, da editora. Há prazos para cumprir, há datas de lançamento, há publicidade que está comprada, há eventos que estão marcados e isto não dá para adiar eternamente. Nós ainda bem. E agora, há pouco estavas então a falar em nomes e eu agora vou pedi-los Hum. 3 recomendações literárias, sendo que o 3, pronto, pode ir a mais. Ah, mas assim,
qualquer coisa. Ok. Olha, ah, Queres dar? acho que eu quero estar, ok. Ah, então, eu vou começar com o autor que é menos conhecido, que se chama Hélder Gomes Cancela, é o HZ Cancela, e que é o Sim. autor do Porto. Uh, não sei que idade é que ele traz, mas ele é muito discreto. Ele não, acho que ele não, nem sequer participa de feiras, nem congressos, nem conferências, nesse tipo de coisas. Mas ele não é na pessoa que eu estou interessado, claro, é na obra. E escreveu dois dos livros que mais mexeram comigo ultimamente. O primeiro chama-se Impunidade e o segundo chama-se As Pessoas do Drama. Aconselho que sejam lidos por esta ordem, mas isto é um conselho que eu dou porque tu me estás a dar liberdade, porque se me dissesse que era um conselho para dar a crianças ou, ou a cardíacos, não seria isto que eu digo. Ah, portanto, é um autor no qual como é que eu ia explicar isto? Não é que hum, vamos criar um movimento para valorizar a voltar a editar. Eu acho que, Alex, eu acho que a impunidade que já está reeditada, pelo menos dizem que já conseguiram arranjar. Acho que sim. Ah, acho que sim, penso. Eu já a vi outra vez pelos escaparates. É ótimo. Mas depois Eu quem tenho vai ler, tu da- tens, mas tu já leste? e ainda não li. Eu li a sinopse Já e disse, eu quero sim, ver não, ok. e ainda não Eu li. não li. Eu não tinha lido assim, não, tinha conversado com uma amiga que me tinha recomendado com muitas aspas esse livro, ah, mas depois de facto eu não sei, eu terminei o livro com vontade de vomitar, terminei o livro com mal disposto, é um livro onde o narrador nos manipula, leva-nos até um extremo de sensações, leva-nos até um extremo de, sei lá, do indizível, do impensável. A oportunidade passa-se em Sevilha, então foi ainda todo aquele calor melado de Sevilha, toda aquela, eu percebi a periferia de Sevilha, não é? Que não, isto, tudo o que nós encontramos ali vai contra assim, as nossas convicções mais enraizadas, mais é um estilhaçado de fragilidade, esse livro, Impunidade. Ah, e depois as pessoas de drama, não gostei tanto, mas acho que devem ser os dois lidos e recomendo que sejam lidos por esta ordem. Bom, agora queria falar assim, uma coisa mais suave, uma coisa que não fizesse as pessoas desmaiar, porque é quase que, enfim, não fica mesmo bem depois de ler esse livro. Ahm, Deixem-me pensar, então. ahm, eu- ok, não, este também é um bocado dark, mas pronto, mas tem que ser porque é o que eu gosto. Uma casa na escuridão. Eu posso facilitar a tarefa. Eu gosto de livros e acho que também dá para perceber que eu gosto de livros assim como eu É, boa, então. em todo e que me deixem assim estilhaçado no chão. O livro preferido. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em dizer qual é que é o livro preferido da vida. Eu não tenho dificuldade nenhuma. O meu livro preferido da vida é Uma Casa na Escuridão, de José Luís Peixoto. Foi um dos pouquíssimos livros que eu reli. Acho que li bem umas 3 vezes e depois vou abrindo e vou lendo. Ah, mas como o próprio nome indica, também não é muita luz aí. É um livro muito forte, muito pesado, que nos aprisiona no espaço distópico, vamos dizer, pode ser talvez uma distopia, é, é muito o tipo de dicotomia que eu gosto, que é entre um bem absolutamente eterno e um mal absolutamente horrendo, horrífico, não é? Mas é muito esse choque, muito esse embate entre duas coisas e, e a falência do amor, não é? A falência do amor que afinal é tudo, afinal é tudo, mas que nos pode ser retirado tão facilmente. E desculpa estar sempre a me arranhar na mesma coisa, mas sim, de facto é muito fácil nós perdermos a noção, nós perdermos o chão. E olha, acho que esse livro é um livro bom para se ler agora, para vermos como uma invasão, porque é uma invasão, não é? Que acontece, uma espécie de uma peste, mas levada, acho que não é uma doença, ah, que acontece essa assim súbita, não é? Como a chuva de domínio acontece. E,
a alegria, o amor, a ternura vai tudo sendo dizimado por ali fora até chegarmos a um final que é brutal, assim, é brutal, na minha opinião. E depois crias outra indicação, né? Último. Uma terceira, deixa-me pensar, isso é muito complicado, né? Já sei. Olha, uma coisa que não estava nada à espera de falar, mas que vem também no seguimento do meu livro, que depois também te vou dizer outras, mas pronto. Que é o Não sei. o Manual de Sobrevivência de um Escritor, do João Torto, que foi um livro muito importante. Pronto, tem nada a ver com os outros dois, que eu te falei, que eu, aliás, falei de três, mas não tem nada a ver com os outros dois autores. É um livro de não ficção do processo de escrita. Perguntavas-me há pouco como é que é lidar com a página em branco, como é que é. ah, o João Torres explicou muito bem. Ele é uma das poucas pessoas que vive da escrita em Portugal, mas ele próprio diz que não vive bem, ou seja, viver da escrita é viver com a corda ao pescoço, não é só dos livros, ele dá cursos, escreve para outros lugares, etc. Mas ele mentalizou-se que só vai viver de escrever. E sim, para jovens escritores, ou para escritores de primeira água, eu acho que é fundamental ler esse livro para perceber que não existe uma disposição para a literatura como existe para o consumo de outro tipo de arte. Não é? As artes já de si são, pronto, tirando alguns atores e assim, nem me estou a lembrar de que outro profissional das artes possa enriquecer e viver disso. Os atores, os realizadores, os cantores, alguns, uma elite, não é? Acho que contamos pelos dedos de uma mão as pessoas no mundo inteiro que vivem da literatura. Que são milionários da literatura, não é? Sei lá, Stephen King, Isabel Allende, isto, pronto, assim, que são multimilionários da literatura. E, de facto, é uma tomada de consciência muito grande esse livro, mesmo em relação a várias novas. Imagina, o livro é muito bem recebido pelos amigos, pela família, pelos seguidores, etc. Já pode-se dar a ideia de que eu vou vender milhares de exemplares e vou ser traduzido em 500 países e vai ser uma maravilha. Isso nunca acontece. Nunca acontece. Não é eventualmente um dia, se eventualmente vai acontecer, pode acontecer, mas passado 10, 15 anos, não é de todo uma fórmula imediata para ter sucesso. E outras dicas que ele vai dando neste livro que eu acho que são muito importantes para quem quer escrever. Assim, uma tomada de realidade. E então ainda havia uma quarta. Não. Pronto, depois acho que gostava muito de falar novamente do Norbert Novaes, eu acho que é um autor que me inspira muito. Há pouco disse que gostava da palavra inspiração, mas ele, sim, eu acho que não só o que ele escreve, mas também ele como pessoa, inspira muito. Acho que as conversas que eu tive com ele foram muito importantes, no sentido de seguir o meu caminho, de não me persistir naquilo não desvirtuar aquilo que eu acho que está certo e aquilo que eu gosto de fazer, que gosto de escrever. É uma pessoa inspiradora e os livros dele, sobretudo O Pecado do Porto Negro e A Balada do Medo, não é? Aliás, aqui Existe bem. em domínio, no território existe um Porto Negro, só uma referênciazinha, né? Porto Negro de Almeida de Macondo. Enfim, são delirantes os livros, entramos completamente no mundo dele, que ele cria também, e portanto fica uma sugestão de qualquer coisa que o Norberto escreva. É bom, de certeza. É isso aí. Então agora vamos para a derradeira, que é Vamos lá. sempre que menos gostam, mas é Diz lá. mais gostoso. Que é, se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Ui, sei lá, se a minha vida fosse um livro, o título da minha vida, não são livros que já existem, pois não, é um título inventado. Ah, Se quiseres ter problemas com a Sociedade Portuguesa de Autores,
Em termos de títulos não há problema. Em termos de título pode-se repetir. Ahm, Olha bem, boa pergunta. Teria que ser assim alguma coisa que falasse de facto de ter muita esperança, não é? Ter sempre muita esperança, aquilo há pouco que dizíamos, de viver, ter crescido com a ideia de que o mundo iria ser sempre melhor. Um, mas seria algo assim como Não Olhes para Trás. Quer dizer, assim, eu sei que é o nome de. Parece um thriller, parece assim uma. Uh, o Leggero diz: Não bem, não bem. Sim, aliás, o Leggero, falávamos há pouco dos fontes de inspiração e tudo aqui neste livro é ele. Tudo. Portanto, eu fui apanhando assim alguns micos dele e fui inserindo aqui em algumas personagens. Digo sempre, até ao início, tem um bocadinho dele. É verdade. Mas sim, acho que seria algo do género. Sim, seria um best-seller, não olhos para trás. E acho que era um bom título. Acho que teríamos aí o romance daquele cheio de voltas e de expectativa e tal. E pronto, vamos lá ver como é que é o final. Espero que não esteja para breve. Né? Mas, Ora bem, então, chegámos ao final da live aqui sobre os Filhos da Chuva. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa. Olha, se calhar aproveitar para dizer onde é que serão as próximas bem, sessões. de propósito, está aqui a Silvéria agora. Queria primeiro um cara agradecer-te, João, e te dizer que gostei muito. É muito bom conversar sobre o livro, sobretudo assim num ambiente mais relaxado, à vontade. Sabemos que temos muitas pessoas a assistir, mas o facto de estarmos só eu e tu não é que parece que estamos a ter uma conversa, não é? Por videochamada, mas fico muito feliz de poder conversar assim de uma forma mais descontraída, mais tranquila. As próximas apresentações. A próxima será em Braga, na fantástica livraria Centésima Página, apresentado pela uma conversa, não vou dizer apresentado, vai ser uma conversa com a Silvéria Miranda. Agora dizia isto e depois a Silvéria era super má comigo. Eu punha-se a perguntar-me sobre opções estéticas e etc. Estilísticas e aquilo, acho que não, acho que ela não vai fazer isso. Por isso, para quem quiser ir a Braga, a apresentação será na sexta-feira às 6h30 da tarde, na livraria Centésima Página. Vai ser um momento também descontraído, de certeza. Ah, quem for de Braga, quem não for também pode ir, fica a 30 minutos do Porto, é perto de muitos locais e ficam a conhecer também uma livraria maravilhosa, das mais bonitas do país e do mundo que eu conheço, que na Centésima apetece viver. E, e pronto, depois andarei aí em turnê, continuarei a trabalhar no Porto, Lisboa, Beja, Faro, Açores, enfim, já está por aí mais coisas planeadas, também um festival, enfim. Andarei por aí em turnê. Não como a Rosalia, não vou fazer concertos de 2 horas, mas vou dançar Flamengo. Quer dizer, se me pedirem muito, também não. Mas, mas será assim. Eu agora, lá está, eu disse que ia ser politicamente incorreto e vou continuar a ser politicamente incorreto. Cuidado com Faro. Opa, pois, não, Sim, eu pensei antes de dizer isso, mas eu tinha que dizer. não, mas acho que sim, acho que enfim, tudo isto nos afeta muito e também, lá está, também agora que estou a falar contigo e aproveitando para falar com as pessoas que aqui estão, ah, e não sei se concordarás comigo como profissional da saúde, mas está tudo bem com as pessoas sentirem-se ansiosas neste momento. É normal, não se sintam mal por isso, não são as únicas, não tentem partilhar essa ansiedade, que é normal acontecer depois do que vimos. Um, é normal estarmos assim, é normal, ou melhor, não deveria ser normal, mas é estarmos assim, mas é, Justificável. é justificável, é consequente, não é? E, Por e- isso, e devemos partilhar, desconstruir, exatamente, é ou isso, tentar exatamente, fazer com estas piadolas. E se exatamente. mesmo precisarmos de ajuda, pedir ajuda, porque Claro pedir que sim,
saber quando pedir ajuda também é um grande sinal de inteligência. Exatamente, claro que sim. Eu acompanhei uma situação muito pior no Brasil, não é? Que efetivamente chegou a vias de facto, e sei como é que os meus amigos e a minha família lá estiveram. Não quero que isso aconteça em Portugal, claro, e cá estarei para conversar como amigo, como autor, para fazer piadas, para falar a sério, para o que quiserem, e porque tenho ouvido, nós fizemos um post de muitas cidades e muitas pessoas nos vieram dizer que estão ansiosas e que se fecharam e que não foram trabalhar. Eu não estou a exagerar, é verdade, nós temos mesmo essa noção, que não foram trabalhar no dia seguinte e que sentem medo na rua, mas não queria que essas pessoas se sentissem sozinhas, porque nós somos mais. Por acaso, não sei se viste, mas a Tânia Graça publicou um Reels hoje por causa do sentimento de desconfiança. É isso. Será que foste tu? Mas ah, enfim, dá muito que pensar e dá, sobretudo, é estranho porque nós achamos que não conhecemos ninguém que partilhe daqueles ideais. Eu acho que não conheço, que não são os meus colegas da faculdade, que não são as pessoas com quem eu falo todos os dias, por isso muitas pessoas têm também dito que não querem que esses eleitores e essas pessoas que pensam dessa forma que não os querem ter presentes, mas eu digo por outro lado, eu quero que venham falar comigo também, essas pessoas, vamos conversar, vamos entrar num diálogo, deixem-me explicar porque é que eu acho que estão erradas e que o caminho é perigoso, não é? Por isso não acho que seja a altura de fazer divisões, nem de estarmos a ser radicais, seja de um lado, seja do outro. Acho que é a altura de nos aproximarmos e conversarmos sobre o que se passa. Lá está. O bicho-papão só tem tendência a insuflar até que rebenta, não é? Claro, e cá estaremos nós para aplaudir, para aplaudir esse rebentamento, mas até lá Pode a vida ser pode que ser mais seja, fácil. pode ser que seja tipo pinhata, não é? Exatamente, que lá caiam os roçados e os chocolates, eu duvido, mas, E os mas pode ser. Os confetes também. Mas acho que sim, acho que sobretudo é tempo de conversar, porque eu vejo noutros países onde aconteceram coisas parecidas, a situação foi mais grave porque as pessoas não falavam, não é? Famílias que se chateavam, casais que acabavam, ah, não é o momento disso, realmente não conversarmos e de ler, Exatamente, exatamente. E então, por que não ler o Filho da Chuva, não é? porque não, exatamente. Eu ainda tenho uma pergunta para te fazer, João. Qual é Agora, que tu achas, qual é que achas que é a personagem principal? Porque eu acho que tenho tido sempre respostas muito curiosas. eu não sei se é principal, se eu posso considerar principal, mas é aquela com a qual eu me relacionei mais. Eu acho que, pronto, a Muda tem, para mim é assim um mundo à volta da Muda. Que eu acho que a Muda é aquela que consegue depois ligar ali o resto. Mas eu, para mim, lá está, não é a personagem principal, mas é aquela com quem eu me relacionei. O Homem na Cama Eu fofo, sim. tem um papel enorme e acho que representa assim algumas pessoas que nós vamos, com as quais nós vamos lidando e depois atravessa problemas que eu consigo perceber. Não passei por aqueles problemas assim, naquelas dimensões, mas consigo perceber, tem empatia e é um casal que apetece-me abraçá-los, pronto. Assim, assim, como Mas pronto, fico feliz. não é personagem principal, eu se calhar a personagem principal, toda a trama, eu diria a mãe, E aí, mas aquelas que vão habitar para sempre no meu coração, ai, a Musa e o Homem na Cama, de certeza, de certeza. Por isso é que eu fiz aquele olhar de espanto quando tu me disseste que a Muda era quase só era, uma referência. chamava-se Mulher dos Sacos, era só Eu uma não vi esta referência. história sem a Muda. Não, mas ela viveu sozinha, ela fez sozinha. Ela
Sim, o Sozinho e Homem-Aranha também. calada, não é? Sozinho calada. Sozinho calada. É verdade. Mas pronto, já me disseram quase todas as personagens, como sendo a principal. E também isto, a certa altura, começou a ser um bocado intencional, ou seja, não haver assim uma que se destacasse Uhum. a 100%. A 100%. Só está aqui a dizer o ministro. Pô, o ministro era aquele que regia tudo, não era? Ele era quase o escritor deste território, não é? O Ele que ministro, por acaso. percebeu tudo. Bem, enfim, por acaso, não é? Não, Sim, senhor. Pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa. só agradecer-te novamente, agradecer Agradeço. esta conversa e também a tua leitura. Eu é Não, que agradeço uma vez. a leitura pressupõe disponibilidade e sei que és um rapaz com vida ocupada, por isso é, ah, não, é muito bom poder conversar com alguém sobre isto e alguém que me lê. E muito obrigado também a todos os que estiveram aqui a acompanhar-nos. Espero que entrem, falem comigo também, se quiserem. E espero que tenhamos cumprido a ausência de spoilers. Acho que sim. Exatamente. Exatamente. Pronto. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado. E Um abraço. tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.